Oi, gente, bom dia. Meu nome é Isabela. Bom dia não, boa noite, que eu tô gravando o vídeo de dia. Bom, eu sou uma das professoras de matemática. Eu não sei quem aí já teve, eu esqueci que divide, né, o pessoal que tem inglês e espanhol, mas eu fiz uma apresentação de mim, e aí eu no vídeo de inglês, perdão. E aí eu não queria delongar muito essa aula, por isso que eu não apareci aqui antes, fiz um vídeo aparecendo, porque essa primeira aula ela é um pouquinho extensa, ela não é muito difícil, mas ela é bem extensa. Então, pra gente não perder tanto tempo e poder gastar mais tempo aqui na teoria, eu decidi não fazer igual eu fiz o vídeo de inglês. Quem aí faz deve ter visto que eu fiz uma apresentação e depois eu dei a aula, né? Bom, mas enfim, para quem tá fazendo espanhol, meu nome é Isabela, eu sou coordenadora da disciplina de matemática. Eu sou uma das professoras também e eu vou estar com vocês na frente 2, que tá explicitada lá no plano de ensino que eu já coloquei no Drive para vocês. Eu faço medicina, eu tô no 4º período e é isso, gente. É a minha primeira experiência no CEPOP, mas eu sempre quis participar e eu espero que eu consiga ajudar, mesmo que um pouco, vocês. Espero que vocês tenham em mente que o Enem é realmente uma batalha, é realmente uma superação, né? Que quem tem essa oportunidade, né, faz. E eu quero que vocês tenham muita garra, acreditem no potencial de vocês, porque se vocês estão aqui, vocês já são privilegiados, né? Eu sou uma pessoa muito aberta, se vocês precisarem de ajuda em qualquer coisa da matéria, ou quiser desabafar, quiser dica, qualquer coisa mesmo, pode mandar mensagem ou no grupo, se tiver com vergonha pode mandar mensagem no meu privado. Se tiver dúvida em algum exercício e quiser pedir também, não tem problema, pode mandar, eu respondo assim que der, tá bom, gente? E é isso, espero que eu possa estar ajudando vocês. O meu modelo de aula vai ser um pouquinho diferente, porque eu decidi adotar esse esquema. Eu não tô gravando pelo computador, eu tô gravando pelo tablet, que aí eu consigo desenhar, né, e circular algumas coisas, eu explicar diferente, coisa que eu não conseguiria no computador. Mas aí tem a desvantagem que vocês não podem ver minha cara explicando, mas eu acho que isso não diminui tanto o poder da aula. Vocês vão estar me ouvindo da mesma forma e vão poder estar acompanhando comigo, tá bom? E também se vocês tiverem alguma crítica construtiva, alguma sugestão, não hesitem em me mandar o que eu puder melhorar, tiver no meu alcance, eu tô disposta a fazer, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje é a primeira aula da frente 2. Vão ser 2 aulas condensadas, porque a teoria não é muito difícil, tá? Mesmo sendo uma aula um pouco extensa. Eu condensei 2 aulas que vão ser o conceito preliminar da teoria dos números e fatoração, tá? Deixa eu só me preparar aqui. Opa. Bom. Então, vamos lá. Apresentação aqui. Conceito preliminar da teoria dos números. Aqui, gente, como a gente tá usando a apostila do poliedro de base, tem algumas teorias que eu não coloquei, porque de longe não cai no Enem, não cai mesmo, que são algumas coisas bem decorebas que costumam cair só no vestibular das paulistas. E como o nosso foco é o Enem, e eu ia perder muito tempo se eu explicasse os outros conceitos, as outras teorias, eu acho que esse não é o foco, então eu decidi tirar, certo? Tipo assim, sempre que dá pra eu conciliar tudo que cai nos outros vestibulares e os das paulistas, que são os principais, né? Junto com o Enem, eu tô dando aqui pra vocês. Pelo menos pro Enem, vocês estão com o conteúdo preparado.
Mas aquela aula completa, por exemplo, de fatoração de conceito preliminar da teoria dos números, eu ia ter que fazer uma aula individual para cada uma. E a gente tem que se adequar ao nosso cronograma, né? Porque, pelo menos agora, com o adiamento do Enem, a gente vai ter algumas semanas a mais. Mas aí a gente provavelmente vai deixar essas próximas semanas para resolver exercícios, tirar dúvidas. Então, eu preferi manter a aula dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Divisão de números naturais. Gente, muitos dos conceitos aqui estão bem teóricos assim, mas a importância de saber que eles existem e saber utilizar eles, se dá porque vocês têm que conseguir aplicar esses conceitos nas questões do Enem. Quem já fez alguma edição do Enem sabe que tem aquele textão e que raramente o Enem cobra alguma teoria específica de vocês. Geralmente ele insere ali no texto e aí vocês têm que tirar aquela informação para resolver o exercício, né? Então não vai ser exatamente decoreba, mas vocês pelo menos têm que ter noção e saber utilizar isso daqui, tá? Bom, outra coisa, a minha matéria inicial, ela mistura um pouquinho com a do professor Vinícius, que deu aula para vocês semana passada, certo? Então, às vezes, algumas coisas vão ser repetidas, a gente tentou organizar ao máximo de forma que não repetisse, mas se vocês fiquem à vontade para tirar dúvida tanto comigo quanto com ele, tá? Então, vamos lá, divisão de números naturais. Dividir que tem como nome, né, o dividendo, por Dzinho, que é um divisor, significa encontrar um quociente Q e um resto R tal que. Isso aqui é só para saber a forma chique como que escreve, né? Então, o dividendo dividido por divisor gera um quociente Q e um resto R, tal que. Você pode escrever essa fórmula aqui, que é exatamente a mesma dessa divisão. E o resto, isso é importante, tem que ser menor do que o dividendo e maior ou igual a zero, certo? Essas nomenclaturas é bom vocês terem em mente, certo? E aqui tem alguns exemplos para a gente tornar isso mais palpável. Então, 1.342, que é o nosso dividendo, dividido por 13, gera um quociente 103 com o resto 3. Então, esse número aqui, a gente pode escrever ele dessa forma aqui, que imita essa equação. Então, o dividendo é igual o divisor vezes um quociente mais um resto, certo? Bem basicão mesmo, gente. E aqui a gente tem um segundo exemplo, 456 dividido por um divisor 3 gera um quociente 152 e um resto 0, certo? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês daqui. Gente, essa questão do resto, ela é muito importante, tá? Que vocês tenham em mente. Que o resto só pode ser menor do que o divisor ou maior que zero. Porque se ele for igual ou maior que o divisor, a divisão ainda não acabou. Vamos supor. Deixa eu pegar aqui para vocês um exemplo. Vinte dividido por 3. Vamos lá. Vai dar 6 aqui, né? Porque 3 vezes 6, 18, sobra 2. Se aqui, por um acaso, vamos só ter uma hipótese. Se o resto aqui fosse... Peraí, escrevendo esse valor 20, então, a gente pode dizer que 20 é igual 3 vezes 6 mais 2. Concordam? Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Se por um acaso, só hipoteticamente, o resto aqui fosse não 2, mas 3, vocês concordam que a divisão ia continuar? Que a gente ia poder colocar um 1, por exemplo, aqui para dar resto 0? Só uma hipótese. Obviamente que isso aqui não existe, né, gente? E aí é por isso que a gente volta nessa coisa aqui, ó. Porque nessa regra. Porque se aqui fosse 3,
esse aqui é teoricamente o resto e esse aqui é o divisor. E o divisor e o resto estão dando exatamente o mesmo valor, tá vendo? E então a divisão continuaria. Por isso que o divisor tem que ser maior que o resto não pode ser nem igual ao divisor, tem que ser sempre menor. Por isso que aqui quando deu 2, menor, né? Quando a gente dividiu 20 por 3 e aqui deu o resto 2, a divisão parou aqui, porque o resto obedeceu essa regrinha de ser menor que o divisor. 2 é menor que 3, tá? Bom, continuando aqui. Se no algoritmo da divisão tivermos um resto igual a zero, dizemos que D, ou seja, o dividendo, é divisível pelo Dzinho divisor. Ou D é múltiplo de Dzinho, ou Dzinho é divisor de Dzão. Escrevemos simbolicamente. Então, para representar essa questão de múltiplo e divisor, a gente escreve o divisor para cima e o dividendo embaixo. Vamos usar números também para ficar mais palpável. Quando a gente divide 15 por 3, dá um quociente 5 e o resto 0, certo? Ou esse aqui ficou parecendo um 3, é um 5 aqui. Quando a gente divide 15 por 3, dá um quociente 5 e o resto 0, certo? Então, o que a gente pode inferir disso daqui? A gente diz que 15 é divisível por 3, certo? Se 15 é divisível por 3, ou seja, divisível de forma que gera resto 0, a gente pode dizer que 15 é um múltiplo de 3. É o 3 multiplicado algumas vezes, nesse caso, 5 vezes. Certo? Então, 15 é múltiplo de 3, ou é a mesma coisa dizer que 3 é um divisor de 15, certo? Porque 3 divide, é capaz de dividir 15 e deixar resto 0. E aí, escreve simbolicamente, eu sei que isso aqui confunde, porque parece a divisão, né? Mas a gente diz que, então, o 3 é divisor de 15 dessa maneira aqui, tá bom? Opa. Aí, foi. Voltando aqui na questão do resto de uma divisão. Quando dividimos um número x por um número natural n, ou seja, dividendo x, divisor n, sabemos que os restos possíveis são menores ou iguais a n menos 1, que é aquilo que eu tinha falado antes. Isso aqui é só o jeito chique de falar que o resto tem que ser menor do que o divisor, certo? Ou ele falou aqui que o resto pode ser menor ou igual a um número menor do que o divisor, o antecessor do divisor, entendeu? Então, naquela divisão, naquele modelo que eu tinha feito de 20 por 3, por exemplo, que dá 6 e resto 2. A gente viu aqui que o resto, que é 2, é menor do que 3, certo? E aí, deu certo essa divisão aqui. Ou é a mesma coisa que falar que o resto 2 tem que ser menor ou igual a 2. Eu não sei se vocês lembram desse sinal. Isso aqui é maior, isso aqui é menor, isso aqui é maior ou igual. Quando ele tem esse tracinho embaixo, significa que ele pode ser igual ao valor que a gente tá mostrando, ou maior, né? Menor ou igual. Então, falar isso ou falar isso é exatamente a mesma coisa. Falar que o resto tem que ser menor do que o divisor, ou o resto tem que ser menor ou igual ao divisor menos 1. Porque a gente tá mexendo com números inteiros, né? Então, o antecessor de 3, né? O anterior de 3 é o 2. E isso aqui também tá correto de dizer o 2 é igual a 2, certo? Aí aqui é a forma chique de dizer x pertence aos naturais. O professor Vinícius já deve ter falado sobre conjuntos com vocês, né? Naturais, inteiros, etc. Então, o x, que é o que a gente tá chamando de dividendo. Então, x pertence aos naturais, tal que x dividido por n gera um quociente Q e um resto R, e o resto é menor ou igual ao antecessor do quociente e maior ou igual a 0. Entendeu?
Então, numa divisão, os restos possíveis, vamos supor que a divisão é pelo um número qualquer, x dividido por 15. Os restos possíveis dessa divisão é 0, 1, 2, até o antecessor de 15, que é quem? 14. Porque se o resto fosse 15, vocês concordam que a divisão continuaria? Vamos supor que deu aqui essa divisão por 15. Aí é só colocar no número que tá continuando aqui o 1, 1 vezes 15, 15, resto 0, entendeu? Então, e aí seria, e a gente volta aqui nesse resto 0. Então, o valor mais alto que o resto pode obter é o antecessor do quociente, beleza? Alguns exemplos. Que é o que eu tô tentando mostrar aqui pra vocês, a mesma ideia, ó. Todo número x pertencente aos inteiros, quando é dividido por 3, quais são os restos possíveis? 0, 1 e 2, certo? Não pode ter resto 3, porque se o resto for 3, a divisão continua. Isso aqui é só a forma bonitinha dele escrever isso que a gente tá falando. Todo número x pertencente aos inteiros, quando dividido por 4, quais são os restos? 0, 1, 2 e 3. Se o resto fosse 4, continuava a divisão. Colocava 1 lá e dava 0. Concordam? Então, esses são os restos possíveis. Beleza? Paridade de um número inteiro. Na divisão de um número inteiro qualquer por 2, os possíveis restos são 0 e 1, certinho? Que é o que a gente acabou de ver aqui atrás. Se o resto é 0, o número é par. Se o resto é 1, o número é ímpar. Eu não sei se isso também fica claro para vocês, mas vamos supor que vamos pegar um número par e um número ímpar grande. Vamos pegar 24 e 25, certo? De cara, vocês já entendem que esse aqui é um número par, porque é múltiplo de 2, e esse aqui é um número ímpar, né? Pelo final até do algarismo das unidades, certo? Vamos dividir por 2 para a gente confirmar essa teoria? 24 dividido por 2. 2, 1. 1 vezes 2 vai dar 2. 2 subtrai 2, 0. Desce o 4. Aí, que número aqui que a gente multiplica para dar 4? 2. Então, 2 vezes 2, 4, resto 0. Como o resto deu 0, a gente infere, então, que esse número aqui é múltiplo de 2, ou 2 é divisor de 24, e ele é um número par, porque ele foi divisível, ele gerou um resto 0. Então, ele é múltiplo. Se você multiplicar o 2 uma certa quantidade de vezes, você vai obter o número 24 perfeito. E esse número que a gente multiplica é o 12. Então, a gente diz que 24 é um número par porque ele gera um resto igual a 0, certo? O 25 é a mesma história, só que ele vai deixar resto diferente de 0. Quer ver? 2, 2, 1, 0. 5. Que número que a gente multiplica que dá no máximo até 5? O 2 também. 2 vezes 2, 4, vai gerar resto 1. Então, 25 a gente escreve como se fosse 2 vezes 12 mais 1. Concordam? Que esse é o número 25? Então, o número 25 é um número ímpar porque o resto que ele deixa quando dividido por 2 não é 0. É um número diferente de 0. Tá bom? É basicamente isso, assim como a gente comprova que o número é par ou ímpar. Agora, sobre a representação dos números naturais. Isso aqui costuma cair um pouco, viu, gente? Então, vamos aprender isso aqui, que isso aqui não é tão difícil. Podemos representar um número natural n, um número natural qualquer por an, ou an-1, a2, a1, a0. O que significa esses termos todos? A0 é o algarismo das unidades. Eu vou pegar um exemplo aqui. Esse aqui seria o A0, esse aqui seria o A1, esse aqui seria o A2, certo? E é isso que ele tá falando, A0, unidade, A1, dezena, que é o 5 nesse caso, A2, centenas, A4, milhares, e assim por diante. Concordam? Então, o número 153 é composto por uma centena, 5 dezenas e 3 unidades.
E isso é importante porque a gente pode escrever esse número aqui de uma forma um pouquinho diferente, que às vezes facilita alguns exercícios. Por exemplo, 153 é a mesma coisa que 1 vezes 100, concordam? Mais 5 vezes 10 mais 3. Concordam que é 100 mais 50 mais 3? E dá 153? E aqui a gente só tá fazendo uma divisão pelo lugar que ele ocupa, em centena, dezena e unidade. E aqui continua, né? Milhares, milhão e vai. Certo? Então, esse número aqui, 1348, é igual a 1 unidade de milhar, 3 unidades de centena, aqui ó, centena, 2 zeros, 4 unidades de dezenas, então 4 vezes 10, o 10 4 vezes, e 8 unidades de unidade, certo? Isso aqui é só a forma como escrever o termo geral, não precisa se preocupar com isso. Aqui eu trouxe um exercício resolvido pra gente fazer, eu vou fazer ele aqui do lado de toda forma, só pra vocês verem uma forma complementar de resolver ele. Um número de 2 algarismos, ou seja, esse número eu vou chamar ele, não vou escrever XY, vou escrever AB. Pode ser um número, sei lá, 53, 44. Isso tudo é um número de 2 algarismos, certo? Então tá, vamos lá. Ignora isso aqui. Um número de 2 algarismos é tal que o algarismo das unidades, ou seja, o B que a gente colocou aqui, excede, é maior que o das dezenas em 2, ou seja, então esse número aqui, a gente pode dizer que o algarismo das unidades é igual ao algarismo das dezenas mais 2, certo? Se invertermos os algarismos e somarmos o número resultante, então esse número aqui invertido fica como? Fica BA. O que ele quis dizer com isso é como se a gente tivesse um número 12 e aí inverte os algarismos, aí virou 21, certo? Só isso. Então, se invertermos os algarismos e somarmos o número resultante, somarmos BA, ao primeiro número, AB, obteremos 110. Então, a gente vai somar o número BA mais AB e vai dar 110. E qual que é o lance dessa questão? Eu quero que vocês entendam que quando tá o número desse jeito aqui, não significa multiplicação. Essas duas incógnitas só estão aqui para representar a ordem dos números. Porque alguém poderia pensar que AB vezes BA, os dois são a mesma coisa, então a gente pode somar 2AB igual a 110. E não é isso, porque esses números não estão multiplicando, beleza? Isso aqui, de acordo com a teoria que a gente acabou de ver, é o quê? O que é o número BA? São 10 unidades de B, são B unidades de 10, que é o número das dezenas, mais A unidades. E esse número aqui é A unidades de 10 mais o número das unidades, que é B. Então, vamos somar isso aqui. O número BA é o quê que a gente acabou de escrever? 10B mais A. E o número inicial era 10A mais B, dando 110. E eu quero que vocês mantenham isso aqui guardadinho aí, que a gente vai usar daqui pra frente. Vamos simplificar essa equação? 10B soma com B, 11B. 10A soma com A, 11A, dando 110. Vamos dividir essa equação toda por 12? Então, ó, por 11. Então, vai ter B mais A igual a 10. Vocês entenderam isso? Tá vendo que tem 11 nos dois termos? Então, se a gente dividir os dois por 11, vai ficar A mais B. Agora, juntando essa equação com essa, vamos ver o que dá? A gente tem o B isolado aqui, vamos substituir esse valor de B nessa equação. De acordo com essa equação aqui, B é A mais 2. Então, B aqui, que é a mesma coisa que A mais 2, mais A, é igual a 10. Somando A com A, 2A é igual a 10, passei o 2 para lá, menos 2,
10 menos 2 é 8. Então, 2A, 8. A, passo 2 dividindo, 8 por 2, 4. Então, o valor de A é 4. E aí, a gente pode substituir esse valor de A em qualquer uma das equações que a gente já tem. Por exemplo, essa daqui. Essa aqui. Se B mais A é 10 e A vale 4, então B é 10 menos A e A é 4. Então, B é 10 menos 4, que é 6. Então, o número inicial que a gente tinha, que é AB, é o quê? 46. Certo? Que é exatamente a resposta que a gente tem aqui. Eu fiz essa do lado só para vocês acompanharem, mas se vocês preferirem desse jeito, tá aqui explicadinho também. Vamos pra frente. Esses slides eu vou disponibilizar depois, tá, gente? Eles não vão estar rabiscados, porque eu só tô rabiscando eles durante a aula. Então, vocês podem assistir com o slide limpinho, tipo assim, ir anotando e acompanhando a minha aula, tá? E também já tá a lista de exercícios para vocês no Drive desde o início da semana, que a gente vai resolver na próxima monitoria. Vamos lá. Conceito sobre números primos. O que é número primo? É número que é parente? Não. Piadinha sem graça, né, gente? Vamos lá, continuar. O número inteiro P é primo se e somente se possui apenas 4 divisores, que são 1, menos 1, P e menos P. Isso aqui, gente, inclusive, é uma teoria que o Poliedo traz, mas os livros mais tradicionais considera só número primo na hora que a gente fala dos números naturais, ou seja, aqueles números que são positivos, são os inteiros positivos. Então, adaptando a teoria que ele trouxe aqui, a gente diria que o número primo é primo se e somente se ele for dividido por ele mesmo e pelo número 1. Então, por exemplo, o número 13 é número primo porque o único número que divide ele e que deixa resto zero é o 1 e o 13. 13 dividido por 1 é 13. E 13 dividido por 13 é 1. Certo? Isso não existe, por exemplo, no número 8. Por que o 8 não é primo? Porque o 2 divide ele, porque o 4 divide ele, porque o 1 divide ele, o 8 divide ele. Se fosse só isso daqui, ele seria primo, mas tem outros divisores. Entenderam? E aí que tem uma pegadinha que o Enem não costuma colocar, mas alguns vestibulares cobram. O número 1, de acordo com a teoria que eu falei pra vocês, ele é primo? Porque segundo a teoria que eu falei, o que eu falei? Os únicos divisores possíveis para que o número seja primo é se ele for dividível por 1 e por ele mesmo. Quem que é o ele mesmo de 1? 1 também. Então, ele é primo? Não. Porque esse número aqui, que é 1, e o número que é ele mesmo, que seria o P, tem que ser diferente. O P não pode ser igual a 1. Então, lembrem, o menor número primo positivo que existe é o 2. Do 2 pra frente que a gente tem primo. Então, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, 11 é primo, 13 é primo e aí vai. Entendeu? O 1 não é primo, tá? Enfim, e aqui ele fala que ele já tá considerando o número dos inteiros completo. Então, é você jogar essa teoria que eu falei de ser o 1 ou só ele mesmo para os números negativos também. Então, vamos supor, o número menos 3 é primo? Sim, segundo essa teoria. Porque ele só divide por 1 e 3, ou esses números no negativo, que muda o sinal, mas não muda o algarismo, entendeu? Então, menos 3, por exemplo, dividido por 1 vai dar menos 3. Menos 3 dividido por menos 1 vai dar 3, positivo, mas os dois são o mesmo número, só muda o sinal. Menos 3 dividido por menos 3 vai dar 1, e menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1. Entendeu? Que são justamente os divisores que eu tô falando pra vocês. Isso aqui, então, se o número não é primo, ele é composto. Então, por exemplo, 6. O 6 não é um número primo, porque ele é dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, ele é um número composto. Ele pode ser
O 1 e o 6 pode ser representado por 1 vezes 6, por 2 vezes 3, por 3 vezes 2 e por 6 vezes 1. Beleza? Teorema fundamental da aritmética. Todo número inteiro positivo maior que 1 é igual a um produto de fatores primos. Isso aqui, gente, esse teorema, mesmo que a gente não dê muita atenção para ele, ele é extremamente importante no sentido de dizer que todo número é um produto de fator primo, então todo número pode ser fatorado, entendeu? Se ele não for primo, né? Então, por exemplo, o número... Vou pensar um número menor. Número 60. O número 60, vamos dividir por 2, é 2 vezes 30. Mas dá para diminuir mais isso aqui, dividir mais. Então, vamos. É 2 vezes 2 vezes 15, porque 2 vezes 15 é 30. 15 dá para dividir mais? Dá. É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Agora não dá para dividir mais. É o máximo de fator primo que a gente consegue obter. E isso é importante porque fatoração exige que você coloque no menor primo possível. Então, esse número aqui, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 15, como que a gente pode escrever? Vou passar pra cá, gente. Desculpa a bagunça. É 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Esse é o número 60 fatorado no seu máximo, tá bom? E aqui alguns exercícios resolvidos. Esses aqui eu achei mais bem explicadinho, então eu não vou bagunçar aqui do lado muito, não. Então, ó, 360, vamos fatorar ele? Vamos. Dividido por 2, 180. Dividido por 2, 90. Dividido por 2, 45. Perdão, gente. Dividido por 3, 15. Dividido por 3, 5. Dividido por 5, resto 1. Acabou a divisão agora. Vamos juntar esses fatores de uma forma mais organizada? O 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3. Então, é 2 ao cubo. Concordam? O 3 apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então, é 3 ao quadrado. Vezes 5. Então, a gente pode escrever como fator de números primos o número 360 desta forma. Beleza? 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Determine esse exercício 9. Determine um menor natural m diferente de zero, tal que 600 vezes m seja um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito, gente, o que ele quer dizer com essa expressão aqui? Para vocês saberem como executar o exercício. Quando ele fala quadrado perfeito, tem que ser algum número que é possível tirar raiz. Vocês lembram das noções de raiz? Então, por exemplo, o número 4 é um quadrado perfeito, porque se você tirar a raiz de 4, você tem 2, certo? O número 16 é um quadrado perfeito, porque se você tirar a raiz, você obtém 4. Isso significa dizer que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, é um quadrado perfeito. O número 25 é um quadrado perfeito, porque se você tira a raiz de 25, você obtém 5. Certo? Agora, o número 8 não é um quadrado perfeito, porque se você tira a raiz de 8, como que você vai tirar a raiz? Vamos fatorar o 8. A raiz de um número que é 2 ao cubo. Não tem como você dividir e tirar um valor x ao quadrado inteiro, né? Isso falando no número dos inteiros, não no número dos complexos. Não tem nenhum número que você multiplica por ele mesmo, ou seja, que você eleva ao quadrado, que vai dar o valor 8. Entendem? Porque o 2 aqui tá ao cubo, certo? Então, obrigatoriamente, o expoente tem que ser um número par, que é o único jeito de você tirar a raiz. Então, vamos fatorar de toda forma o número 600 e ver quanto que a gente precisa multiplicar, que seria o valor m, para que não aconteça isso daqui, para que a gente não tenha um expoente de valor ímpar, que a gente tenha um expoente de valor par, dos quais são possíveis tirar a raiz quadrada, e por isso um quadrado perfeito. Então, vamos lá.
600 dividido por 2, 300. 300 dividido por 2, 150. 150 dividido por 2, 75. 75 dividido por 3, 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 por 5, 1. Então, organizando esse número, essa quantidade de fatores da forma fatorada simples, nós temos 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Esse número, vou escrever ele aqui, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Concordam que o único termo que tem um expoente positivo, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 1, certo? É o 5. Então, ele é o único termo que dá para tirar raiz quadrada. Esses dois aqui não tem, porque é expoente ímpar. Então, qual é o menor valor que a gente tem que multiplicar isso aqui para que ele fique um expoente par? Multiplicar por 2, que aí vai ficar 2 à quarta, e multiplicar por 3, que aí vai ficar 3 ao quadrado. Se a gente fizer isso, vai ficar, juntando esses fatores todos da menor forma, vai ficar 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Esse número tem como você tirar a raiz, e ele é considerado um quadrado perfeito, porque se você tirar a raiz, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E aí deu um quadrado perfeito, entenderam? Então, o menor número que a gente tem que multiplicar para que isso aqui vire um quadrado perfeito é esses números aqui. 2 vezes 3 é igual a quê? 6. Então, o valor de M é igual a 6, que tá aqui, tá bom? Isso aqui também é um decorebazinho chato, gente, mas eu não achei que o Enem cobraria esse tipo de questão, mas eu achei uma questão um pouquinho antiga, acho que ela era de 2013, que cobrava exatamente essa noção de número de expoente, quantidade de divisor. Então, né, não caiu mais, mas não é por isso que a gente não tem que ficar sabendo, né? Só um minutinho. Bom, só um minutinho, gente. Desculpa, tem que... Continuando. O número de divisores positivos de um natural N, escrito na forma fatorada A elevado a alfa, B vezes A elevado a beta e C elevado a delta, na verdade é gama, eu acho que essa figura, essa letra grega, eu confundo, é dado por alfa mais 1, beta mais 1 e gama mais 1, multiplicado, certo? E aí o total de divisores positivos e negativos é isso ao quadrado. Vou pegar um número pequeno e explicar aqui pra vocês. O número 6. Vamos fatorar e explicar como que é o número 6 em fatores primos. 2 vezes 3. Concordam? É a forma fatorada. Isso significa dizer que é 2 elevado a 1, que é igual a 2, vezes 3 elevado a 1. Então, o total de divisores do número 6 é os expoentes, isso aqui seria alfa, isso aqui seria beta, somado de 1 e multiplicados entre si. Então, é alfa mais 1 multiplicado por beta mais 1. Quem que é o nosso alfa? 1. 1 mais 1. E o beta? 1 também. Então, é 2 vezes 2, que é o quê? 4. Então, o total de divisores de 6, do número 6, são 4. Vamos confirmar? Quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Deu 4 divisores? Deu, certinho. E aí, ele quer saber se a gente está considerando os divisores positivos e negativos, é esses mesmos exatos números, só que negativos. Então, o total de divisores positivos e negativos seriam 8. Quais seriam eles? 1 e menos 1.
mais 2 e menos 2, mais 3 e menos 3 e mais 6 e menos 6, que dá 8 divisores totais, certo? E aqui eu trouxe essa questãozinha, apesar dela ser da FUVEST, ela é cara de Enem essa aqui, gente. Então, vamos lá. Maria quer cobrir o piso da sua sala com lajotas quadradas, todas com um lado de mesma medida inteira, ou seja, a gente está mexendo com o número inteiro, que facilita muito essa questão. E é quadrado. Quadrado, o importante dessa questão de vocês lembrarem, quadrado, qual que é a característica do seu quadrado? É que o quadrado é uma figura tal que os dois lados têm a mesma medida. Então, um quadrado é 2 e 2, um quadrado de medida 3 e 3, certo? Então, vamos lá. Em centímetros. A sala é retangular, de total 2 metros e 5 metros, né? Ou 500 centímetros. Que ele colocou nessa figura aqui como 200 e 500. Os lados das suas lajotas devem ser paralelos aos lados das salas e devem ser utilizadas somente lajotas inteiras, ou seja, não vai caber metade de uma lajota, a gente tem que achar só o número inteiro. Quais são os possíveis valores dos lados das lajotas? E aqui ele respondeu esse exercício de uma figura, ou de um jeito meio peculiar, mas eu achei legal vocês terem essa noção de responder dessa forma aqui. Então, a gente vai fazer o jeito dele primeiro. Seja K pertencente aos naturais, ou seja, ele falou que o lado da lajota, do quadradinho, vai ser K. Ele colocou desse valor, né? E é inteiro esse número. Pertencente aos naturais. A medida do lado da lajota e alfa e beta, o número de lajotas que cabem na altura e no comprimento da sala. Altura, comprimento. Respectivamente, observe o desenho. 200 é igual a alfa vezes K. Vamos lá, prestar atenção. Ele chamou de alfa todos os 200. Toda a altura. A altura tem 2 metros ou 200 centímetros, é a mesma coisa. E a gente sabe que aqui vai caber uma quantidade específica de lajotas para dar os 200 metros. Como o lado da lajota vale K, certo? E alfa e beta é o número de lajotas, então alfa lajotas de valor K, de tamanhozinho K, vai ter que dar os 200 metros. Os 200 centímetros, perdão. E beta lajotas aqui, quantidade beta de lajotas pelo tamanho K, vai ter que dar os 500 centímetros da sala. Certo? Ele escreveu isso dessas duas formas e isolou o alfa e o beta. Então, alfa e beta isolando aqui, 200 sobre K e 500 sobre K, certo? Então, o que a gente pressupõe? Já que o K está dividindo esses dois valores e isso aqui a gente sabe que é um número inteiro e positivo, a gente pode dizer que K é divisor de 500 e K é divisor de 200, porque vai dar um número inteiro, ou seja, essa divisão gera resto zero. K é um divisor comum de 200 e 500. Tá aí tudo bem? O maior tamanho da lajota possível, ou seja, o maior valor possível desse divisor que tem que ser comum a 200 e 500, seria o maior divisor comum, o MDC, de 200 e 500, que é igual a 100. Beleza? Os valores possíveis de K, então, são os divisores comuns de 200 e 500. E aí, ele listou todos aqui. 1, 2, 4, 5, 20, 25, 50 e 100. Opa. Oh, Deus. Cadê? Aí. Pera aí, gente. Problemas técnicos. Aí. Oh, meu Deus. Aí.
Gente, desculpa, eu tive problema técnico, mas vamos continuar aqui. Eu vou escrever aqui do lado rapidamente que a gente tinha continuado. Bom, então a gente viu que K é o que ele chamou para ser... Oh, Jesus. K é o que ele chamou de tamanho da lajota. E alfa e beta são a quantidade da lajota, sendo alfa a quantidade de lajotas do lado da altura e beta a quantidade de lajotas do lado do comprimento. Então, vocês concordam que como elas vão ser colocadas alinhadas e é sempre um número inteiro, vai ter uma quantidade alfa de lajotas aqui, de valor K, que vai ter que dar os 200 centímetros, e uma quantidade beta de lajotas, K, vezes, que vai ter que dar 500 centímetros. E aí, eles isolaram alfa, beta, igual a 200 por K e 500 por K. E o que o exercício explica? Como K é um divisor comum de 200 e 500, esses valores aqui tem que ser os valores possíveis de divisores entre K, entre 200 e 500. Ele não pediu nem que as lajotas fossem maior ou menor, então ele não especificou. Ele quer só a quantidade de valores possíveis para o lado das lajotas. Então, a gente tem que achar os divisores que são comuns ao 200 e ao 500. Então, vamos lá. Quais são eles? Que é o que ele lista aqui. O 1 divide o 200 e o 500. O 2. O 3 não divide. O 4 divide. O 5 divide. O 10 divide. O 20. O 25. Tem mais divisores de 200 e 500, mas a gente só pode pegar os que são comuns aos dois. 25, 50 e 100. Então, são essas as opções possíveis de valor do lado da lajota. E aí, por exemplo, se o valor da lajota, isso aqui é possíveis valores de K. Se o lado da lajota for 1 centímetro, a gente vai precisar de 200 lajotas do lado alfa. Então, alfa vai ser 200 e 500 lajotas do lado beta. Concordam? Se o K for 2 centímetros, ou seja, se a lajota tiver esse valor, alfa e beta seria o quê? Alfa seria 200 por 2, que dá 100. Então, seria 100 lajotas desse lado, da altura. E 500 por 2, que é 250. Seria 250 lajotas no comprimento. Se K tivesse o valor igual a 4, quais seriam a quantidade de lajotas alfa e beta? Seria 200 por 4, que é o quê? 50. 50 lajotas aqui na altura. E 500 por 4, que é 125. 125 lajotas no comprimento. E aí vai, gente. Mas como ele pediu só as opções possíveis dos valores de K, é só você achar os divisores que são comuns ao K e ao 200 e ao 500. Existem mais divisores de 200 que não estão listados aqui? Sim. Mas os demais divisores que não foram colocados é porque não são divisores comuns de 500. E é a mesma coisa para o 500, tá bom? Mínimo múltiplo comum e maior divisão comum. Gente, isso aqui é um conceito muito importante para todo mundo, para qualquer vestibulando, tá? Isso aqui confunde um pouquinho, mas nada que a prática não te faça entender direitinho. De novo, eu te mandei mensagem para vocês no grupo no início da semana. Mas lá no nosso drive, lá na parte de matemática, de listas, eu coloquei uma aba dentro da parte de listas que chama Listas de Matemática Básica. Lá, gente, tem todos os exercícios que são importantes para minha teoria e para a teoria do Vinícius, principalmente, tá bom? São exercícios chatos e longos, mas é bom para você ter domínio sobre como usar essa teoria. Então, eu peço que todo mundo que tem dificuldade de matemática ou que tem interesse em aprender um pouco mais e não errar isso, pratica, gente. Tenta fazer aquelas listas que a gente resolve depois no plantão de dúvidas, porque a matemática é importante que vocês consigam
treinar ela sempre, porque ela é base para a maioria dos exercícios, para a maioria das outras matérias. O que você vai fazer em física se você não souber matemática? O que você vai fazer em química, nas partes de reação e etc., se você não souber matemática, né? Então, tá lá, as listas estão bem bonitinhas, já estão com gabarito. Não mostra a demonstração, por isso que a gente pode ter o plantão para tirar dúvidas, mas tem lá o gabarito para vocês conferir se você estiver conseguindo fazer, tá bom? Então vamos lá. MMC, mínimo múltiplo comum. Sejam dois números naturais A e B. Azão e Bzão são dois conjuntos contendo os múltiplos de A e B, respectivamente. Confuso, né? Vamos lá. Então, o MMC do número A e B é o menor número dos conjuntos de A e B. Vamos para o exercício que isso vai ficar mais claro. Qual é o MMC de 6 e 14? Vamos fazer... Lembra que MMC é múltiplo, o menor múltiplo. Lembra que... Outra coisa, gente, importante para talvez vocês diferenciarem quem tiver dificuldade de confundir múltiplo com divisor. O múltiplo de qualquer número, o conjunto dos múltiplos, é infinito, entendeu? Ele começa ali no zero e vai até sei lá quando. Aí, diferentemente, o divisor é finito. É o máximo número de divisores que um número tem, entendeu? É inteiro, né? A gente tá falando. Então, vamos lá. Quais são os múltiplos de 6? Que número que eu multiplico por 6 que dá zero? Zero. Então, o zero é um múltiplo de 6. Que número que eu multiplico por 6 que dá 6? 1, certo? Que número que eu multiplico por 6 que dá 12? 2. Que número que eu multiplico por 6 que dá 18? 3. Então, isso aqui é 6 vezes 3, isso aqui é 6 vezes 4, isso aqui é 6 vezes 5, 6 vezes 6. Entende que os múltiplos são só crescentes? Que todo número que você multiplicar por 6 vai dar um múltiplo de 6? E a mesma história para o 14. Que número que eu... Oh, Jesus. Que número que eu multiplico por 14 que dá 0? 0. Que número que eu multiplico por 14 que dá 14? 1. Que número que eu multiplico por 14 que dá 28? 2. Que número que eu multiplico por 14 que dá 42? 3. E aí vai. Por 4, por 5, e aí vai. Beleza? E a ideia do mínimo múltiplo comum é você obter o menor múltiplo desses aqui que é comum aos dois. E diferente de zero, porque o zero é múltiplo de todos os números, e isso é importante. Porque senão o menor múltiplo comum de todos os números seria o zero. Então, a gente vai desconsiderar o zero e vai achar o menor múltiplo comum natural desses números. E qual que é aqui, gente? Vocês conseguem ver? 42 é o menor múltiplo comum. Porque vocês podem ver que nenhum desses números aqui aparece aqui, ó. Beleza? Então, o menor múltiplo que é comum ao 14 e ao 6 é o 42. Beleza? E aí, gente, eu vou explicar... Tem aqui nos slides mais pra frente... Deixa eu já... Será que eu... Acho que eu já vou explicar isso agora pra vocês. Eu só preciso achar um... Deixa eu ver como que eu vou fazer. Bom, na parte de fatoração, o jeito mais fácil da gente achar o MMC é fatorando também. Então, olha. 6 e 14. A gente vai fatorar eles juntos. Por 2, aqui dá 3 e aqui dá 7. Vocês concordam que agora só tem número primo aqui? E que não tem nenhum número que eu divido aqui que vai ser divisível por 3 e 7? Então, a gente coloca 3. E aqui vai dar 1 e 7, porque não divide. E aqui 7. Desculpa, gente. 1 e 1. Multiplicando isso daqui, 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42. Então, é assim que a gente obtém o MMC de qualquer número. Você vai dividindo eles de forma a obter o máximo de primos, né? E depois multiplica o resultado, que aí você vai ter o MMC. Gente, eu vou ter que parar a aula, buscar água, que eu tô meio gripada. Só um minuto. Bom, gente, voltei. Vou continuar aqui.
Oh, Jesus. Aí. Dois automóveis partem... Aqui, gente. Dois automóveis partem simultaneamente de um mesmo ponto de uma pista circular e completam uma volta a cada 6 e 8 minutos. Então, só explicando, a gente tem aqui, ó... Deixa eu ver onde que eu... vai ter que ser mesmo. A gente tem uma pista circular e a gente tem o carro, nesse mesmo ponto aqui, um carro A e um carro B. Os dois vão sair do mesmo lugar. O carro A dá uma volta inteira em 6 minutos. Ou seja, ele é mais rápido, porque ele usa menos tempo. E o carro B dá essa volta inteira em 8 minutos, certo? Então tá. Depois de quanto tempo, após a partida, os dois automóveis se reencontram? Ou seja, o carro A vai sair na frente, porque se ele gasta menos tempo, ele é mais rápido, concordam? E aí, o objetivo dessa questão é saber quando que esses carros que vão estar lá girando, eles vão continuar girando e dando essas voltas. Quando que eles vão se encontrar exatamente no mesmo ponto de novo? Então, depois de 12 minutos, o carro A vai ter dado 2 voltas completas. Mas depois de 12 minutos, o carro B vai ter dado uma volta e vai ter andado só mais metade. Por quê? Porque 12 minutos é 8 mais quanto? Mais 4 minutos. Então, ele vai ter dado 8 minutos ao que ele gasta para dar uma volta completa e ele vai estar vai continuar andando por mais 4 minutos. Ele não vai ter terminado ainda a segunda volta dele, concordam? Então, o que ele tá pedindo aqui? Ele tá pedindo o menor múltiplo comum também. Uma noção de menor múltiplo comum, porque ele quer o menor tempo, né? O tempo, o primeiro reencontro desses dois carros, que vai ter que ser um múltiplo comum de 6 e 8, entendeu? Então, a gente tem que pensar nos múltiplos do 6 e do 8. Isso aqui, a resolução do exercício propôs você achar os múltiplos de 6 e 8 e comparar e achar o menor. Eu vou fazer por esse mesmo método aqui em cima, que eu acho mais fácil. Quem gostar, dá essa olhada aí. Então, vamos lá. 6 e 8, eu vou fazer aqui em cima. Vou fazer aqui, gente, ó, em cima de MDC. 6, 8, vamos achar o MMC. 6 e 8 dividido por 2, vai dar 3 e 4. Dividido por 2 de novo, não divide o 3, então você repete o 3, mantém o 2. Dividido por 2, não divide o 3, divide o 2, 1. 3, 1 e 1. Acabou nossa divisão, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 6, 24. Então, depois de 24 minutos, é quando esses carros vão se encontrar novamente. É isso o exercício, gente. Bem simples, tá bom? E aí, se vocês quiserem aprofundar o entendimento dessa questão, então, depois de 24 minutos, quantas voltas o carro A vai ter dado? Se ele gasta 6 minutos para dar cada volta, então é só a gente pegar 24 e dividir por 6, que vai dar o quê? Oh, meu Deus. 4. Então, o carro A vai ter dado 4 voltas. E o carro B? Depois de 24 minutos, se ele demora 8 minutos para dar cada volta, quantas voltas ele vai dar? 3. Entenderam? Então, o carro A deu 4 voltas e o carro B deu 3 voltas. É isso. MDC, máximo divisor comum. Sejam A e B dois números naturais, Azão e Bzão são dois conjuntos contendo os divisores de A e B, respectivamente. É o maior divisor comum. Lembra que a diferença de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum é também o tamanho dos conjuntos. Os múltiplos são um conjunto infinito, tá vendo que continua? Porque você sempre pode multiplicar um número por 6 que vai dar um múltiplo lá na frente. Agora, divisor não. Divisor é um conjunto fechado, é um conjunto que tem fim, entendeu? Porque você tem que achar o número de divisores até você chegar àquele número, certo? Então, vamos lá.
Determine o MDC de 20 e 36. Vamos ver como que ele resolve. Ele vai fazer o conjunto dos divisores de 20, que seria, por exemplo, aqui, de acordo com essa fórmula, o conjunto A. Então, quais são os números que dividem o 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. 1 dividido por 20, 20. 20 dividido por 2, perdão, né? 10. 20 dividido por 4, 5. 20 dividido por 5, 4. 20 dividido por 10, 2. E 20 dividido por 20, 1. Vocês concordam que não tem um número maior que isso para dar uma resposta inteira? Não tem, então o divisor máximo de qualquer número é ele mesmo. E o divisor mínimo é 1. Então, por isso que ele pede o máximo divisor comum, o maior divisor comum entre esses dois números. E aqui ele vai fazer a mesma coisa para o 36. E nessa resolução de exercício, ele propõe você montar todos os divisores e achar qual é o maior. E qual que é o maior entre os dois? Vocês conseguem enxergar? O maior que se repete é o 4, certo? Porque o 20 não tá aqui, o 10 não tá aqui, o 5 não tá aqui, o 4 tá nos dois. E aqui também não é a mesma, não tem como esses daqui estarem ali, porque a gente viu isso, né? Agora, um processo que facilita você achar o MDC. É dessa mesma forma de fatoração. Então, vamos lá. 20, 36, vamos achar os fatores. 20 e 36 dividido por 2, 10 e 18, perdão. Divide por 2 de novo, divide 5 e 9. Tem algum número que divide simultaneamente esses dois aqui, o 5 e o 9? Não. Então, a gente achou já. O máximo divisor comum é 4. Então, vocês podem ver que, diferentemente da fatoração, quando você está procurando o máximo divisor comum, você para quando não existe nenhum outro número que divide os números que estão aqui. Certo? Agora, no MMC, você continua até você fatorar todo os dois números, entendeu? Até você chegar nesse caso aqui de 1 e 1. E aí, você multiplica os fatores que estão aqui, entendeu? Essa é a diferença de MMC e MDC. Bom, vamos fazer mais um exercício aqui. Gente, esse aqui é exatamente do jeito que eu faço, só que ele inverteu. Ele fez assim, ó, pra dividir 36 e 16, e ele vai fazendo assim, ó, colocando os divisores aqui. Eu acho mais difícil dessa maneira. Eu prefiro colocar em pezinho, assim, ó, 36 e 16 e ir fazendo, tá? Mas vamos lá, vamos pro exercício. Queremos montar cestas básicas contendo os mesmos números de mantimentos. As cestas básicas devem conter o máximo de elementos, ou seja, já pensa em MDC. No depósito temos 120 latas de óleo, 200 kg de arroz, 180 kg de feijão e 500 litros de leite. Determine o número máximo de cestas básicas e a quantidade de mantimentos em cada cesta. Então, vamos lá. Como ele quer o máximo de elementos em cada cesta, a gente vai ter que achar o máximo divisor comum entre todos esses números aí que vão compor os elementos da cesta, certo? E eu vou mostrar pra vocês como é possível fazer isso da melhor forma. Aqui, ó, gente, eu faria desse jeito aqui, ó, 120... 200, 180 e 500 dividido. Vamos começar por 2. Vai dar 60, 100, 90 e 250. Divide por novo por 2, divide. Vai dar 30, 50, 45 e 125. Agora, vamos dividir por 5 e vamos ver o que vai dar. Opa. 30 por 5, 6. 50 por 5, 10. 45 por 5, 9. 125 por 5,
Oh, perdão. É 25, isso. Como ele quer o máximo divisor comum, tem algum outro número que a gente coloca aqui que divide esses 4 números, o 6, o 10, o 9 e o 25? Não tem. Então, a gente achou o máximo divisor comum, que é 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. É isso. Que é a mesma coisa que colocar 2 ao quadrado vezes 5. Que tá aqui o resultado, 20. Então, pra gente ter o máximo de elementos, a gente vai ter 20 cestas com 6 latas de óleo, 10 quilos de arroz, 9 quilos de feijão e 25 litros de leite. Tá certo, gente? E esse aqui é o método de divisões sucessivas, que ele explica dessa maneira aqui, que é exatamente o que eu tô fazendo, só que eu faço em pé e não deitado igual ele tá fazendo. Depois vocês podem olhar no slide se vocês preferirem dessa forma. Bom, gente, acabamos, graças a Deus, conjuntos. Agora vamos pra fatoração, que é mais chata ainda. Vamos lá. Não, gente, mas é isso. Matemática é prática, tá bom? Então, vamos. Conceitos básicos, que é o que a gente já estava usando, de certa forma, na teoria, nessa aula agora de conceitos. Fatorar uma expressão algébrica significa colocá-la na forma de produto. E produto de quê? De números primos. Por isso que é importante saber o que é um número primo. Podemos fatorar qualquer número inteiro em um produto de fatores primos. Observe, que é exatamente o que a gente tem feito. 144, divide ele ao máximo e depois junta os fatores, 2 à quarta vezes 3 ao cubo. Que é a mesma coisa que 8 vezes 9, entendeu? 8 não, 16 vezes 9, perdão. Essa propriedade distributiva, eu coloquei isso daqui só porque tem muitos exercícios que misturam essa noção de MMC, de MDC e fatoração com essa questão de, qual é o máximo de, igual aquele exercício que a gente fez, qual é o máximo de lajotas que cabe nesse quadrado ou nesse galpão, entendeu? Por isso que eu trouxe esse exemplinho aqui que o poliedro usou para explicar essa noção de fatoração, né? Que todos os casos de fatoração são derivados da propriedade distributiva. E olha como que ele explica. Na figura 1, temos um retângulo de altura A, aqui, ó, altura A, e base x mais y, certo? Esse retângulo grandão aqui, então, é A na altura e x mais y no comprimento. Vocês não viram isso ainda, mas eu acho que todo mundo deve lembrar aí do fundamental. Como que a gente calcula a área de retângulo? Me deixa doido esse trem. É base vezes altura. Se a base é A, a altura é A e a base é x mais y. Então, essa é a área do retângulo grande, que é o que ele tá mostrando aqui, certo? E o retângulo, eles dividiram por esse segmento aqui, ó, que é um segmento paralelo à altura, certo? Ele é paralelo. Concordam? E essa divisão desse segmento acabou gerando 2 outros retângulos. Gerou esse retângulo 1 e esse retângulo 2, certo? E aí, vocês concordam que a gente pode dizer que a área do retângulo grande, desse grandão, é essa área aqui desse retângulo 1, somada com a área desse retângulo 2? Vocês conseguem enxergar isso? E como que a gente calcularia a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2? A área do retângulo 1 é a altura vezes o comprimento, altura A vezes o comprimento x. E esse aqui é a altura, que é A também, vezes o comprimento, que é B. Então, é daí que a gente tem essa noção aqui, ó. A que multiplica x mais y. Ou A... somando, seria AX mais BX. Então, A mais B... que multiplica... Calma, eu fiz alguma coisa errada. AX mais... AY, desculpa, gente, que B. Tô louca. Y, isso aqui é um Y. AX mais AY. Certo?
Então, a área pode ser o A em evidência, que multiplica x mais y. E aí, a gente volta para isso aqui inicial, que a gente tinha feito a área do quadrado grande. Entendeu? É só isso, pra gente ter essa noção de distribuição. Vamos lá. Isso aqui é decoreba, gente, mas tem que cair no vestibular, então a gente tem que saber. Mas com a prática é o que eu falo. Com prática nada fica difícil, tá bom? Faturação por agrupamento, que vai retomar um pouco dessa propriedade distributiva que a gente viu no slide anterior. Utilizamos quando esse processo utilizamos esse processo quando não possuímos fatores comuns em todos os termos. Observe. A gente tem, primeiramente, essa expressão aqui. AX mais BY mais AY mais BX. Vamos juntar os termos que tem pelo menos um fator igual? Então, o que ele fez? Ele juntou o AX com o AY e o BY com o BX. Só para organizar eles na forma de escrever, porque a gente sabe que na hora que a gente vai somar, a ordem dos termos não altera o resultado. Então, AX mais AY é igual a mais BY mais BX. Mas a gente viu que o A é comum nesses dois e o B é comum nesses dois. Então, a gente pode reescrever isso de uma forma um pouco diferente, juntando o A nessa e o B nessa. Então, A é a mesma coisa, A que multiplica x mais y e B que multiplica x mais y. E aí, a gente chega em outra questão de agrupamento, porque vocês concordam que o x e o y se repetem nos dois termos, então a gente também pode colocar eles em evidência. Então, aqui, ó, xy, que multiplica A mais B. Essa é a ideia do agrupamento, você transformar uma equação grande num produto de termos menor possível, entendeu? E aqui é o exemplo 2. AX menos Y menos X menos AY. Vamos juntar os termos que se repetem? Então, AX e AY possuem o A em comum. Menos x mais y. Aqui, ele preferiu colocar o menos do lado de fora, porque aí a gente vai ter uma soma de produtos aqui, certo? Não sei se vocês entenderam isso, mas vou até escrever aqui do lado. Então, ele escreveu, na hora que ele organizou, a equação dessa forma aqui. AX mais AY menos x menos y. Então, ele juntou o A aqui e ficou x mais y, certo? Eu tô falando desse exercício aqui, tá, gente? E aqui, menos x menos y. E o que a gente vê de comum nesses dois aqui? Que os dois são negativos. Então, a gente pode colocar o menos 1 multiplicando os dois como um fator em comum. Então, vai ficar A que multiplica x mais y, menos 1 que multiplica quem? O x mais o y. Muito cuidado com essa questão dos sinais, viu, gente? Sinal é uma das coisas que mais leva a erro. Às vezes você sabe direitinho, você acertou todo o raciocínio da questão e você erra por sinal. Então, isso é inadmissível, viu, gente? Tem que ter muito treino, muito cuidado, porque senão você perde uma questão de uma questão que você sabe fazer, entendeu? Então, vamos lá. Menos x, menos 1 que multiplica x mais y. E olha só que grande coincidência nós obtemos de novo. X e y repetindo nos dois. Então, o que a gente pode fazer? Pôr x e y em evidência e multiplicar os fatores que restam. A e menos 1. Entendeu? Que a gente chegou aqui, ó. Beleza? E aí, temos mais esse exemplo aqui, né? 12bx mais 3by menos 8x menos 2y. O que ele fez? Esse aqui já tá numa ordem comum. Então, ele vai colocar o máximo de fatores comuns em evidência. Ele vai colocar o 3b, que é comum nesses dois termos aqui. E aí, o que resta? 4x, certo? Porque 3 vezes 4 é 12. Bx, voltamos pra cá, certo? Então, ele pôs o 3b em evidência, que vai ficar multiplicando 4x mais y. Menos, qual que é o único fator comum entre esses dois? O menos 2. Então, ele colocou o menos 2 em evidência, que vai multiplicar o quê? 4x mais y. 4x mais y repetindo de novo, coloca em evidência e multiplica pelo que resta, 3b e menos 2. Beleza?
Quadrados perfeitos. Vamos lá. Lembra que quadrado perfeito, gente, a gente tinha visto um pouquinho ali que eu tinha falado que para ser um quadrado perfeito tem que ser um número que é possível tirar raiz, ou seja, o expoente tem que ser par. Aqui é um pouquinho mais ou menos dessa ideia, mas a gente vai tratar quadrado perfeito de produto notável. Então, vão ser basicamente incógnitas. Então, vamos para os principais produtos notáveis, né? Aqui. É um trinômio de forma A² mais 2AB mais B². Gente, isso aqui decora. Decora, estuda, prega o post-it na sua parede, igual eu tinha falado lá pra quem fez inglês, dessas coisas que você acha difícil, que aí você acorda e já vê aquilo de... Quando você menos vê, aquilo lá vai estar inconsciente pra você vai saber. Até hoje eu tô na faculdade, eu sei a forma de Bhaskara. Usei? Nunca mais, mas precisa pra passar, então é isso que importa. Então vamos. É um trinômio da forma A² mais 2AB mais B² que pode fatorar por meio da fatoração por agrupamento que a gente viu no slide anterior. Observe. Tá aqui, né? O produto notável, A² mais 2AB mais B². E ele vai separar esses dois AB aqui e vai tentar juntar esse produto por fatoração. Então, ficou A² mais AB mais AB mais B². Vocês concordam que 2AB é AB mais AB? Beleza, agora ele vai tentar botar em evidência alguns termos. O termo em evidência que dá para colocar nesse aqui é A, concordam? Então, A que multiplica AB, e o termo em evidência aqui é B. Então, B que multiplica AB. Olha só, chegamos em outra fatoração que tem o AB em evidência. Então, a gente vai colocar ele em evidência e multiplicar o que restou, que é AB. Mas, ora, A mais B multiplicado para mais B não é a mesma coisa? Então, temos A mais B ao quadrado. Isso é um quadrado perfeito. É um trinômio de forma tal que quando você eleva ele ao quadrado e faz essa multiplicação, você obtém esse modelo aqui, tá bom? Aqui, inclusive, gente, ele mostra, então, um esquema explicando sobre o produto notável. A mais B², né? A² mais 2AB mais B². Essa expressão também é chamada de quadrado da soma, porque a gente tá tendo uma soma de dois termos, A mais B, tá bom? Então, é o quadrado da soma. E a gente também pode ter o quadrado da diferença, que seria A menos B ao quadrado. Isso aqui também é um produto notável. É igualzinho, só que a diferença é o sinal. E esse é o quadrado da diferença, certo? Então, vamos desenvolver essa expressão. Bom, vai ficar A, e ele fez aqui de uma forma para mostrar para vocês como que seria uma soma com o menos em evidência. Então, seria A menos B é a mesma coisa que A que soma o menos B entre parênteses, ao quadrado. Vamos desenvolver. Então, A ao quadrado que multiplica... Lembra que a forma comum é essa aqui. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes A vezes menos B, mais o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo, vai dar A² menos 2AB mais B². Então, a gente vê que o quadrado da diferença, quando desenvolvido, para você não perder tempo, a função de saber decorar o que é o produto notável, o que é o quadrado da soma e da diferença, é para você não perder tempo, gente. Porque imagina você ter que ficar desenvolvendo isso aqui toda vez. Então, sempre que você vê essa expressão aqui, ó, o quadrado da diferença, você já tem que... o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Se fosse quadrado da soma, seria o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É isso, gente. Eu sei que parece meio chato, meio assustador de cara, mas decora. Decora que... Escreve na parede, igual eu tô falando, num post-it, prega, que vai ficar natural pra vocês. E aqui ele pegou uns exemplinhos um pouquinho mais complicados para mostrar também quadrado da soma e quadrado da diferença para vocês. Então, esses dois
2x mais 3y ao quadrado. É um quadrado da soma. Vou resolver ele aqui com vocês só de exemplo, depois vocês dão uma olhada nos exemplos por conta própria. Então, ó, 2x mais 3y ao quadrado. Quadrado da soma. Então, é o quadrado do primeiro termo, que é o quê? O que é 2x ao quadrado? É 4x... perdão, o que é 2x ao quadrado? Então, é 4x quadrado. Mais, porque é soma, 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. Então, é 2 vezes 2x, que é 4x, vezes 3y, que vai dar o quê? 12xy. Mais o quadrado do segundo termo, que é 3y. Então, vai dar 9y ao quadrado. Pronto, temos um produto notável desenvolvido. Beleza? Aqui é a mesma coisa com o quadrado da diferença, lembrar só do sinal aqui que inverte nesse termo do meio. E esse aqui, não assusta porque é divisão, que é exatamente a mesma história. Vou fazer aqui com vocês, ó. 1 por x mais 1 por y ao quadrado. É o quadrado da soma, soma de dois termos. Como que é esse primeiro termo ao quadrado? 1 sobre x quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Então, vai ficar 2 vezes 1 sobre x vezes 1 sobre y. Então, vai ficar 2xy, certo? Mais quadrado do segundo termo, que é o quê? Isso aqui é o quadrado. Então, vai dar 1 por y ao quadrado. Fica feio? Fica horrível, mas é a divisão. A divisão não, o produto notável, desse jeito, tá bom? Diferença de quadrados. Esse aqui também é um produto notável bastante comum, que a forma básica dele é essa. Diferença de dois quadrados. Concordam? E como que é ele fatorado? Ele mostra aqui a explicação, né? Que isso aqui seria o quê? Ele tentou forçar a aparecer aquele termo do meio que a gente tem na soma dos quadrados, no quadrado da soma. Então, isso aqui é a quadrado menos mais AB menos B quadrado. Por quê? Vocês concordam que isso aqui dá zero? AB menos AB? Ele só colocou para aparecer aí. E aí, o que ele fez? Colocou o A em evidência aqui e o B em evidência aqui. Então, temos o A, que multiplica AB, menos o B, porque é negativo aqui para os dois, que multiplica AB. Novamente temos o AB comum. Então, vamos pôr ele em evidência. Que vai multiplicar o quê? A menos B. Certo? Então, temos que, quando você vê um produto notável dessa forma, para você fatorar, para você não ter que gastar tempo, você já sabe que é a mesma coisa que A mais B, que multiplica A menos B. Tá bom? E aqui ele trouxe um exemplo. Tá vendo que esse número é um quadrado e esse aqui também é um quadrado? Então, se fosse para fatorar x ao quadrado menos 4y ao quadrado, como ficaria? Ficaria a soma desses dois números na raiz, então é x mais 2y, que é a raiz de cada um, multiplicado pela diferença entre os dois, x menos 2y, que vai dar isso daqui, exatamente isso. Se vocês quiserem fazer, é só fazer o produto e vocês vão ver. Racionalização. Racionalização é um trem chato, gente, mas é necessário por quê? Porque ele facilita muito as suas contas, entendeu? Porque às vezes você tem raízes que não são inteiras, entendeu? Por exemplo, raiz cúbica de 2 não vai dar um número inteiro, não é um quadrado perfeito, vamos dizer assim. E aí, na hora que você racionaliza, você facilita muito as suas operações matemáticas, tá? Então, como que a gente faz a racionalização? Ele mostra aqui a resolução, eu achei ela bem didática, então vou usar aqui mesmo. A gente tem essa expressão, raiz cúbica de 2. Como que a gente vai fazer para desaparecer, pelo menos no denominador, a raiz cúbica de 2? Se a gente multiplicar em cima e embaixo, vocês concordam que a gente não altera essa expressão? Porque a gente está adicionando o mesmo valor tanto em cima quanto embaixo, que se a gente cortar, aqui continua sendo 1 e esse número continua sendo o mesmo. Então, vamos lá.
A gente vai pegar, por exemplo, 1 raiz cúbica de 2. A gente tem que tornar esse número de baixo uma raiz perfeita. Então, a gente tem que multiplicar. Lembra que multiplicação de raiz tem que ter aqui o mesmo valor. A gente vai usar a mesma base e a gente tem que adicionar um expoente aqui de tal forma que dê um produto, uma raiz perfeita. Então, o menor número que a gente adiciona aqui é 2 ao quadrado. Porque eu não sei se vocês lembram na aula do professor Vini, que quando a gente tem multiplicação de raízes de mesma base, a gente mantém aqui, certo? Se a gente tivesse isso aqui, como que vocês explicariam isso da forma mais simples? Coloca 2 ao cubo, não é? Então, aqui é a mesma coisa, mantém a raiz elevada a 2 ao cubo. Qual que é a raiz cúbica de 2 ao cubo? 2. Entendeu? Então, a gente vai ter, no fim, depois dessa multiplicação, raiz cúbica de 2 ao quadrado por 2. Continua horrível? Continua horrível, mas pelo menos vai facilitar muito as suas contas. Raiz cúbica de 2 ao quadrado é raiz cúbica de 4 sobre 2, que é o que tá aqui. Certo? E aí, tem como complicar um pouquinho mais também, né? Essas operações. Por exemplo, aqui a gente tem uma diferença de raízes. Como é que a gente vai deixar um número embaixo mais simples, um número inteiro, sem raiz? A gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, que é o número conjugado, de forma que isso aí dê um produto notável, certo? Qual que é o conjugado de raiz de 3 menos raiz de 2? É aí que a gente volta nesse produto notável que a gente aprendeu aqui, diferença de quadrados. Então, a gente meio que vai tornar isso aqui um quadrado, que é exatamente o que ele mostra aqui. Então, a gente vai multiplicar pela soma. Porque lembra que a diferença de quadrados é A mais B que multiplica A menos B? Então, se a gente tem lá, naquele exemplo, a gente tem 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2, que é exatamente isso daqui. Isso aqui seria o A, isso aqui seria o B. Se a gente multiplicar por isso aqui, que é A mais B, ou seja, raiz de 3 mais raiz de 2, a gente vai obter o produto notável, que é A quadrado menos B quadrado. Entenderam? E aí a gente some com a raiz. Então, é exatamente isso que ele fez aqui. Multiplicou por A mais B, né? A mais B, em cima e embaixo. Isso aqui em cima vezes 1 vai dar a mesma coisa, mas isso aqui, vocês conseguem enxergar o produto notável, a diferença de quadrados? Isso aqui vai dar exatamente a raiz, ou o quadrado de raiz de 3, que é o quê? 3. Menos o quadrado de raiz de 2, que é o quê? 2. E aí, a gente chega nisso daqui. 3 menos 2, 1. Então, isso aqui é a mesma coisa. Isso tudo é para explicar mais simples. Vocês concordam que 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2, quando a gente fez toda essa operação aqui, foi para transformar que isso aqui é igual a raiz de 3 menos raiz de 2. Essas duas expressões, esses dois números são exatamente iguais. E vocês concordam que esse aqui é bem menos feio do que esse aqui? E isso aqui facilita muito as suas contas do que se tivesse desse jeito. Então, a gente generaliza esses dois casos de racionalização que eu usei como exemplos para vocês. Então, quando você tiver um número dividido por uma raiz A de um número y elevado a b, a gente tem que multiplicar para sumir com essa raiz embaixo um número de mesma base, ou seja, de y, na mesma raiz A, com a diferença entre A e B. A menos B. Por quê? Porque a gente vai ter, no fim das contas, na hora que a gente multiplica isso daqui, o que a gente tem? Raiz de A, que multiplica YB menos YA menos B. Como a base é a mesma, o que a gente faz? Preserva a base e soma os expoentes, não é? Não é assim que a gente aprendeu em potenciação? O que é B mais A menos B? A. Então, a gente tem a raiz A de y elevado a A. É a mesma coisa que dizer raiz cúbica de 2 ao cubo.
Isso é o quê? 2. Certo? Ou números mais simples. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Concordam que é 2? A gente está tirando a raiz exatamente do valor que está elevado. E aí a gente tem essa expressão que é mais simples e mais fácil de trabalhar. Esse foi o primeiro caso que a gente viu. E o segundo caso é quando a gente aplica o produto notável da diferença de quadrados. Então, se a gente tem esse número aqui, ó, diferença de raízes, a gente tem que adicionar, ou soma, a gente tem que adicionar a diferença para transformar nesse produto notável aqui, ó. Que a gente some com a raiz, entendeu? E a gente obtém isso daqui. A gente continua. Continuando, tá acabando, tá? Sei que é chato isso, mas tá acabando. Produto de Stevin. Vamos fatorar um trinômio de segundo grau, que não é necessariamente um quadrado perfeito. Então, como que a gente faz quando não exige, quando não obedece aquela fórmula que a gente viu de a quadrado mais 2ab mais b quadrado? Quando não obedece a quadrado menos 2ab mais b quadrado. E quando não obedece também a quadrado menos b quadrado. Porque todos esses aqui a gente aprendeu como fatorar, como deixar na forma mais simples. Isso aqui é a mais b ao quadrado. Isso aqui é a menos b ao quadrado. E isso daqui é a mais b vezes a menos b, certo? A gente já sabe de cor como decorar, como fatorar. E quando ele é um produto que não é um trinômio que não é de segundo grau. Trinômio, gente, é por causa que existe 3 termos, tá? Só para não confundir. Então, vamos lá. X ao quadrado que multiplica x mais AB que multiplica x mais AB. Bom, multiplicando aqui, a gente vai ter x ao quadrado mais AX mais BX mais AB. Vamos tentar juntar os termos. O termo comum entre esses dois primeiros é o x, então vou pôr ele em evidência e multiplicar pelo que restou, que é x mais a. E a mesma história aqui, o termo comum é b, então b que multiplica x mais a. Chegamos novamente na coincidência lá, x mais a em comum que multiplica x mais b. Certo? Isso aqui, gente, é bom porque existe alguns trinômios que obedecem essa ordem e fica bem mais fácil de resolver. Ele é particular. De maneira geral, isso não acontece, mas se você notar isso, você já faz. Então, por exemplo, se a gente achou a gente encontra, por exemplo, esse produto notável. A gente pode perceber que a gente tem que forçar a aparecer um número que multiplicado seria 8, só para colocar aqui do lado para vocês entenderem do que eu tô falando. Isso aqui, a gente tem que tentar comparar com x ao quadrado mais x, que multiplica a mais b quadrado. Mais ab. Então, comparando os termos, a mais b, seria 6. E 8 seria A vezes B. Então, é isso aqui que a gente tem que achar. Que número que somado dão 6 e multiplicados dão 8? Entendeu? E aqui ele já traz na resolução, 2 e 4. Se você somar 2 com 4, você tem 6. E se você multiplicar, dá 8. Quando a gente dá essa sorte de encontrar o número que multiplica o x somado, sendo, se tiver um produto entre eles e dá o AB, a gente pode escrever essa expressão exatamente dessa forma. X é 2 e 4 que a gente achou, né? Como A e B. X mais 2 que multiplica x mais 4. Entendeu? Desse jeito aqui. Aqui ele traz a resolução, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, e também traz a resolução desse aqui. A gente tem que achar, por exemplo, nesse caso aqui, números somados que dão menos 1 e números multiplicados que dá menos 12. Para dar menos 12, você já tem que inferir que
um número desses, ou A ou B, é negativo. Não tem como os dois ser negativo, porque menos, que multiplica por menos, é igual a mais. Lembra? Na multiplicação? Então, só um termo tem que ser negativo. Então, aí ele vai testando as possibilidades. E aqui, ele mostra na resolução que é menos 4 e 3. Porque se você somar esses dois números, vai dar menos 1, que é o que ele põe aqui. E se você multiplica, dá menos 12, que é o que ele põe aqui. Certo? Teorema. Esse teorema aqui, gente, é bom vocês pegarem para estudar ele depois, porque esse aqui vai ajudar vocês exatamente no que eu tinha falado, na forma de Bhaskara, né? Para que o trinômio x² mais bx mais c seja um quadrado perfeito, b² menos 4ac tem que ser zero. Ele faz essa demonstração que eu achei particularmente muito louca e difícil. Então, eu vou fazer a minha demonstração disso aqui com vocês. Só um minutinho. Ele quer que esse trinômio seja um quadrado perfeito. Que essa equação seja um quadrado perfeito. Então, eu vou escrever o modelo da equação que a gente tem, que mostra o quadrado, a soma do quadrado desenvolvido, né? Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E vou colocar comparativamente o trinômio que ele tem, que ele quer que seja um quadrado perfeito, mais bx mais c. Concorda? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que bx é 2ab. É 2 vezes o primeiro termo sem estar na raiz. Então, ó, isso aqui é o a². Então, a raiz desse termo é o quê? X, né? Então, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é quem? Esse aqui. Só que o c aqui, você tem que estar considerando que ele já está ao quadrado. Então, ele, na forma simples, é a raiz de c. E isso vai dar isso aqui, bx. Simplificando, vou dividir x pelos dois lados, então a gente tem que 2 raiz de c é igual a b. Vou elevar isso ao quadrado para a gente sumir com essa raiz. Vamos ter que 4c é igual a b ao quadrado. E vou passar o 4c para lá para a gente ter uma forma simples. 4c igual a 0. Então, se b ao quadrado menos 4ac referente a essa equação aqui for igual a 0, a gente tem, então, um produto notável. Ele fez essa demonstração, o slide vai estar disponível para vocês podem tentar ler depois, se vocês não entenderem, quiser outra explicação, pode me mandar mensagem. Mas eu achei que desse jeito fica mais prático de entender. Se a gente comparar esse com o produto notável básico e assumir os valores que eles têm que assumir. E por último, os cubos perfeitos. Esse é o último produto notável que a gente tem que saber. Se a gente tiver a soma de dois valores ao cubo, o que seria essa expressão? Vocês concordam que dá pra gente tirar? Como é a mais b ao cubo, a gente pode colocar um desses termos em evidência e ter aqui a mais b ao quadrado. Ora, mas isso aqui a gente já conhece, é o produto notável, o quadrado da soma. E isso é o quê? É a mais b que multiplica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? E agora, vou multiplicar esse daqui pelo produto notável do quadrado da soma desenvolvido. E a gente vai ter isto daqui. Então, por fim, o que a gente conclui? Que o cubo da soma de dois termos é cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Difícil, né? Mas é só assusta, gente. Isso é padrãozinho. E o mesmo trem que a gente viu lá atrás sobre cubo da soma, não tinha o quadrado, o quadrado da diferença de dois termos? E aqui é a mesma coisa. Não vai ser... A gente fez o comparativo, né? O quadrado da soma era
a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E o quadrado da diferença era a quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. No cubo vai ter a mesma história. Tem o cubo da soma, que a gente viu ali, que com o tempo vocês vão decorar, que é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo, certo? Também tem o cubo da diferença, que vai dar exatamente isso, alternando os sinais. Então, vai dar o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais, alterna, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos b ao cubo. E aqui tá a demonstração, e a gente chega exatamente nisso que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Isso aqui é um exemplo só para mostrar. Olha só. Primeiro termo, segundo termo. Vamos fazer o cubo da soma. Cubo do primeiro termo, então é x ao cubo. 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Então, vai ficar 3 vezes x ao quadrado vezes 2y. Vai dar 6x quadrado y. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Então, é 3 vezes x vezes 4y ao quadrado, que vai dar 12xy quadrado. Mais cubo do segundo termo, 8y quadrado. Soma e diferença de cubos. Isso aqui é outro produto notável, ele é mais raro de aparecer, mas também de vez em quando aparece, então é bom para você se safar também, não ter que ficar preocupando com fazer conta, perder tempo, porque a gente sabe que não é nem a coisa que ele mais quer fazer é a gente perder tempo. Então, né, a gente tem que ter malícia na hora de resolver as questões. Se você chegar em alguma questão e se deparar com esse produto aqui, tem como torná-lo mais simples. Aqui ele desenvolve ele todo, mas eu vou direto para o resultado. Quando a gente tem a soma... Gente, toma muito cuidado com essa diferença. Quadrado da soma, soma de quadrados, entendeu? O quadrado da soma é a mais b ao quadrado. A soma de quadrados é a ao quadrado mais b quadrado, certo? E a mesma coisa para o cubo. Então, se a gente tem a soma de cubos, da forma simplificada e fatorada, a gente tem que é a mais b, que multiplica a quadrado menos ab mais b quadrado. Aqui tá a demonstração que é enorme, gente. Eu, sinceramente, não vejo no que tange aos cubos que não seja muito necessária a demonstração, entendeu? Então, eu quero que vocês leiam. Se você tiver dificuldade, depois a gente conversa. Mas eu acho que, pelo fato de produto notável ter essa característica de ser muito decoreba, eu acho que vale muito mais a pena vocês já decorarem e saber utilizar no exercício, que já tá na lista de vocês. Então, soma de cubos, a fatoração é dessa forma aqui. E soma de quadrados só muda o primeiro termo, tá vendo? A menos B, que aqui é A mais B. E também aqui, ó, esse sinalzinho aqui, ó, do segundo termo. Tá bom? Esse aqui é um resumo que vai estar no final do slide. Eu vou disponibilizar exatamente esse slide para vocês, que vocês podem olhar, gente. Tem aqui, ó, tem todo o resumo, tem toda a questão dos sinais, das variações dos sinais que a gente viu, tá bom? E a lista tá muito legal, gente. Tenta dedicar a lista, vai fazendo aos poucos, tá? E a gente vai conversar, então, na próxima sexta-feira para resolver os exercícios. Eu acho que o plantão dessa semana já deve ter sido, né? Porque a aula depois da monitoria era do Vini, tá bom, gente? Então, abraços, qualquer coisa, já falei sempre, o celular tá disponível. E bons estudos, gente. Beijos.